James VI foi envenenado pelo amante. 58 anos, gota nas mãos, rim encolhido, urina cor de vinho tinto escuro. Assentava James em março de 1625, o homem que tinha sobrevivido a conspirações, escândalos, parlamentos furiosos e um favorito que tinha mais poder do que qualquer ministro deveria ter. E que no final não sobreviveu a um pó branco que ninguém pediu que ele tomasse, só o favorito. Mas o corpo do rei foi só o último a desmoronar, o governo tinha saído das mãos dele bem antes disso. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e se você acompanha a série do James aqui no canal, a gente já viu a ascensão do Buckingham, o escândalo de Overbury, o parlamento estragado e a missão de Madrid. Fechamos semana passada, que foi uma humilhação diplomática disfarçada de aventura romântica. E hoje a gente fecha o arquivo do James, os últimos anos de reinado, com o parlamento de 1624, que todo mundo chamou de feliz, mas não era. O James tendo se tornado irrelevante dentro do próprio governo e a morte dele em março de 1625, o pó branco que o favorito providenciou e o panfleto espanhol que virou fake news parlamentar e acabou contribuindo para o filho, 24 anos depois, perder a cabeça. Enfim, se você lembra do vídeo anterior, o Charles e o Buckingham voltaram de Madrid em outubro de 1623, sem noiva, sem acordo e com 6 meses de humilhação acumulada nas bagagens. O povo inglês celebrou como se tivesse vencido uma guerra, fogueiras, sinos de igreja e festas nas ruas, porque para a Inglaterra protestante o fracasso da missão não era uma derrota diplomática, era uma salvação. O casamento com a Espanha católica não ia acontecer. Só que só o James não estava celebrando, tinha 57 anos, estava doente e via o projeto que tinha definido o seu reinado desaparecer com uma viagem que ele nunca tinha aprovado do jeito que aconteceu. O projeto espanhol estava morto então. E o que voltou no lugar dele, nos 2 homens que tinham o enterrado, era uma energia guerreira que o James tinha passado o reinado inteiro tentando evitar. Eles voltaram de Madrid querendo guerra com a Espanha, o James queria a paz. E o James estava ficando cada vez menos capaz de fazer valer o que queria, porque a viagem tinha feito uma coisa que ninguém tinha previsto, transformou a dinâmica de poder dentro do próprio governo inglês. O Buckingham tinha partido como favorito do rei, o homem cuja influência, cujos títulos e riqueza vinham de uma única fonte, a afeição do rei. E ele voltou como outra coisa, como o homem que havia passado 6 meses isolado numa corte estrangeira com o príncipe herdeiro, compartilhando a mesma humilhação, construindo o mesmo ressentimento. E isso fez com que os dois desenvolvessem uma aliança que era mais próxima e mais real do que qualquer relação que o Charles tinha com o próprio pai. O James tinha criado o Buckingham como instrumento de poder pessoal. Só que o instrumento tinha aprendido a operar de forma autônoma e tinha encontrado no filho do rei um parceiro que era, em termos de ambição política e desejo de guerra, muito mais alinhado com o Buckingham do que com o James. O primeiro movimento deles, depois do retorno, foi calculado. Apresentaram ao conselho privado toda a evidência da duplicidade espanhola nas negociações, o que tinha sido prometido, o que tinha sido negado, as condições que a Espanha tinham colocado e que eram inaceitáveis para qualquer rei inglês. Foi uma peça de retórica montada com cuidado para construir um consenso em torno de uma posição que o James não tinha adotado, que a única resposta possível era a guerra. O James assistiu, resistiu, mas ele estava cada vez mais sozinho. Aí, em fevereiro de 1624, James convocou o parlamento, o último do seu reinado, e foi considerado o Happy Parliament, o parlamento feliz, porque foi o único momento em que a corte e o parlamento pareciam querer a mesma coisa. Só parecia, porque por baixo era um abismo. Os números eram impressionantes, 73 leis foram aprovadas, a primeira legislação efetiva desde 1610. E a máquina do governo finalmente estava funcionando. E tudo unido por um objetivo, a guerra contra a Espanha.
Só que quando a gente para e olha para quem queria essa guerra e por quê, a unidade desaparece completamente. O parlamento queria guerra com a Espanha por razões religiosas e populares, uma luta protestante contra o poder católico Habsburgo, contra a potência que tinha tentado destruir a Inglaterra com a armada e que continuava financiando conspirações contra a coroa. Para eles era uma causa. O Charles e o Buckingham queriam guerra porque foram humilhados em Madrid e porque a guerra, se bem conduzida, podia restaurar o palatinado ao cunhado do Charles, o Frederico V, e manter o Buckingham relevante como centro da política externa vitoriosa que ele precisava ser para continuar importando no próximo reinado que se aproximava. Para eles era pessoal e cálculo, e o James no meio de tudo isso. Queria dinheiro, que só o parlamento podia provar, como sempre. Mas tá, não vamos zoar ele no último vídeo. Ele também queria paz, o oposto do filho e o oposto do parlamento, e mais uma vez estava de mãos atadas no fogo cruzado das ambições de todo mundo. Mas o episódio que revela o que realmente estava acontecendo naquele parlamento foi o impeachment de Lionel Cranfield. Ele era o Lorde Tesoureiro, o ministro da economia do rei. O trabalho dele era ser a voz da razão. E ele cumpriu, olhou para os cofres do reino, fez as contas e disse o que ninguém queria ouvir. A Inglaterra não tinha dinheiro para essa guerra e uma campanha militar continental seria um desastre financeiro. Era o tipo de argumento que um tesoureiro responsável devia fazer. E foi por isso que o Charles e o Buckingham resolveram tirar ele do jogo. Eles usaram o parlamento como arma, levantaram acusações de corrupção, algumas até válidas, mas elas foram convenientemente mostradas naquele momento porque o Lorde Tesoureiro, na cabeça deles, tinha se tornado um obstáculo. O impeachment passou, o Cranfield foi removido e pronto, o oponente interno da política de guerra estava fora do caminho. E o James assistiu e entendeu que estava vendo sua autoridade escorrendo pelas mãos. O resultado final foi uma bagunça. O James pediu $500 milhão, uma estimativa realista até para o custo de uma guerra. O parlamento aprovou menos e exigiu fiscalização parlamentar do que ele ia gastar. O Charles saiu de lá convicto de ter recebido carta branca para uma guerra total, mas não era bem assim. E detalhe que essa convicção dele, em razão às guerras mal financiadas, ia ser um dos motivos que fez com que o Charles fosse o único pobre rei britânico a perder a cabeça. Agora tem um momento específico que fica claro que o James deixou de ser rei, que tomava decisões e passou a ser o rei que assistia às decisões sendo tomadas por outras pessoas. E não foi de uma hora para outra. Ele foi perdendo sua capacidade política para discutir entre 1623 e no último ano que viveu, 1624. O isolamento foi construído cláusula por cláusula. O Buckingham controlava o acesso ao conselho privado de uma forma mais completa do que antes da viagem. O Charles estava presente nas discussões de política externa de uma forma que normalmente um príncipe herdeiro não estaria, e estava presente como parte de uma parceria com um favorito, e não como filho do rei ouvindo o pai. O casamento francês é o exemplo mais claro de como esse projeto funcionava. Depois do colapso do projeto espanhol, o Charles precisava de uma esposa. O Buckingham tomou a iniciativa de negociar com a França e o Charles concordou. O James só foi comunicado, não foi consultado. E o curioso é que nesse casamento com a França, eles iam encontrar os mesmos problemas da Espanha. A princesa católica, exigências de tolerâncias para os católicos ingleses e também cláusulas secretas que comprometiam o rei com ideais que ele não podia assumir publicamente. Mas o que mudava? A França era o inimigo do inimigo, sabe? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles eram inimigos do Habsburgo. E o contexto pós-Madrid tinha criado um momento em que o casamento com uma princesa francesa podia ser apresentado como estratégia anti-Espanha. O James sabia que essas cláusulas iam dar problema quando fossem públicas, mas assinou. Enfim, chegamos ao retrato final. James, no último ano de vida, era um rei apenas de nome. A morte política tinha acontecido antes da física. Formalmente nada tinha mudado, ele ainda tinha coroa, assinava documentos, recebia relatórios e presidia reuniões, mas quem decidia tudo eram o Charles e o Buckingham. O rei era
informado dos resultados, não era consultado sobre escolhas. No fundo, então, o James não foi deposto, não foi confrontado. Ele foi progressivamente cercado por pessoas que tomaram decisões no lugar dele enquanto ele ainda estava lá para assinar. Irrelevância, e às vezes é pior do que a oposição direta. O James morreu em 27 de março de 1625. Causas documentadas: febre terçã, um tipo de malária que não era necessariamente fatal, mesmo em pacientes idosos e debilitados, combinada com a deterioração geral de um corpo que tinha sido castigado por décadas de gota, artrite, cálculos renais e consumo excessivo de álcool. Os médicos reais tentaram tratar com purgas, sangrias e todos os métodos do século XVII que eram um padrão. O James não gostou dos métodos e aí o Buckingham interviu. E foi aí que as coisas começaram a pegar fogo. Ele providenciou um tratamento alternativo, uma bebida com pó branco e um emplasto, preparados por um médico chamado John Hamilton, que tinha sido pago pelo próprio Buckingham. Os médicos reais ficaram horrorizados e disseram que não podiam ser responsabilizados pelo que acontecesse. Mas o James tomou. Rapidamente piorou e morreu. É claro que a corte estranhou essa piora rápida, é claro que culparam o duque. De qualquer forma, um pouco de spoiler, o Charles assumiu e estava tudo correto, aparentemente, até que em 1626 esse boato virou público. George Angus Hunt, um médico escocês e católico, publicou o livro Percussor da Vingança. A acusação era direta. O Buckingham tinha envenenado o rei, tinha persuadido o rei a tomar uma bebida com pó branco durante a doença, e o rei tinha ficado em grande agonia e gritado: "Oh, esse pó branco!" E que a morte tinha seguido rapidamente. Mas quem era esse cara e por que ele publicou o panfleto? Aí a história fica interessante. Ele tinha motivos pessoais para odiar o Buckingham, tinha perdido uma patente lucrativa em 1621 por interferência do duque. Tinha fugido para Bruxelas depois de publicar o panfleto, temendo represálias. Os historiadores atuais consideram que também pode ter sido um panfleto de parte de uma campanha de desinformação feita pelos Habsburgos espanhóis lá nos Países Baixos. Ou seja, impressores financiados pela Espanha no momento em que a Inglaterra tinha declarado guerra à Espanha, distribuindo esse panfleto que desestabilizava a política inglesa e minava a autoridade do Buckingham como arquiteto da política de guerra, ou seja, a fake news do século XVII, com o Estado estrangeiro no papel de produtor. Só que aqui está o detalhe que torna a história extraordinária. O panfleto funcionou, o parlamento considerou que era plausível. Claro, eles tinham motivos de sobra para querer atingir o Buckingham e usaram isso de pretexto para preparar naquele ano um processo de impeachment contra o duque, com múltiplos artigos sobre corrupção, incompetência militar e abuso de poder. E incluíram entre esses artigos uma cláusula que se aproximava de acusá-lo do assassinato do rei anterior, o James. Estava lá num documento oficial parlamentar baseado nas acusações do panfleto do Ecclesham. O Charles, querendo proteger o duque, dissolveu o parlamento antes que a Câmara dos Lordes pudesse pronunciar a culpa. E claro que isso, no começo do reinado, abriu um fosso entre o rei e o parlamento, que os historiadores descrevem como nunca ter sido completamente curado. E o parlamento considerou naquele momento que Charles sabia e era cúmplice. No final das contas, olha o poder de uma fofoca. O panfleto não morreu ali. Em 1642, no início da Guerra Civil Inglesa, os parlamentares radicais imprimiram milhares de cópias para influenciar a opinião pública contra o Charles. Isso ajudou na execução de 1649. A verdade, o Buckingham pode ter feito sim de propósito e acelerado a morte do James. Ele pagou o médico 2 vezes para prescrever remédios que ele e a mãe administraram ao rei sem autorização dos médicos reais. O pagamento existe e a intervenção não autorizada aconteceu. Mas também não existe a evidência de intenção de matar. Pelo contrário, a morte do James, no momento em que aconteceu,
complicou a posição do Buckingham, que estava tentando se manter relevante para o próximo reinado. A conclusão mais provável é que o Buckingham queria sim ajudar o amigo doente e o matou por incompetência médica, não por veneno. Mas a mentira já estava solta e uma mentira bem contada no momento certo tem consequências que ninguém consegue prever e nem controlar. Mas além desse evento, o que o James tinha de doença? Ele nasceu prematuro em 1566, raramente impressionava como fortão e bonitão. Ele era magrelo, desajeitado na equitação e na caça, com a pele fininha, propensão à diarreia desde jovem e dificuldade em engolir. Além disso, a gota apareceu cedo e ficou com ataques frequentes e debilitantes o suficiente para intervir no governo de forma visível. A gota produz dor aguda e incapacitante que pode durar semanas. O James tinha gota no pé esquerdo, nos tornozelos, nos ombros e nas mãos. Há relatos de períodos em que ele não conseguia andar sem auxílio, não conseguia assinar documentos por dor nas mãos e não conseguia receber visitas por incapacidade física de participar de qualquer cerimônia. Cálculo renal também foi um elemento constante, doloroso e recorrente. O James descreveu o próprio xixi ao médico como sendo da cor vermelha escura de vinho, uma descrição que os historiadores interpretam como sangue na urina. E o álcool que ele bebia é igual um pudim de cachaça, e você sabe ou não, mas álcool consumido em excesso agrava a gota, piora a função renal, compromete a cognição e enfraquece a capacidade de resistir a infecções. Não bebam, queridos. O James tinha tudo isso ao mesmo tempo, e o que o Charles herdou em março de 1625. Formalmente, o maior império colonial em expansão da Europa. Na realidade, um conjunto de problemas sem solução óbvia, acumulados ao longo de 22 anos. As finanças reais estavam, como todo o reinado do James, de mal a pior. O parlamento não estava feliz. A relação com a Espanha, guerra. A relação com a França, complicada pelos termos secretos do casamento do Charles com a Henrietta Maria, que o parlamento ainda não tinha descoberto, mas descobriria em breve. E o Charles tinha herdado Buckingham, o homem que tinha arrastado a Inglaterra para guerras mal financiadas e desastrosas, que o parlamento queria impeachment por uma lista de razões que iam da incompetência à cumplicidade no assassinato do James. E o Charles tinha protegido, como eu comentei. E quando Buckingham foi assassinado em 1628, o Charles ficou em pânico, porque o homem que tinha sido a ponte entre o rei e a realidade política tinha desaparecido. E o Charles estava sozinho, num reino que não sabia governar. Mas claro que vamos chegar lá. Enfim, o James tinha tentado governar a Inglaterra no século XVIII com ferramentas do século XVI e tinha deixado um filho que tentaria fazer a mesma coisa com resultados piores. O arquivo do James fecha aqui. Mas antes da gente continuar com Charles, ou a esposa do James, a gente vai voltar para os Tudors, começando com Henrique VII nesse estilo de gráficos. Eu queria realmente postar no horário do almoço esses vídeos e postar nas segundas a continuação, mas tá dando pouca visualização, é muito difícil de fazer esses vídeos. Na verdade, o canal inteiro tá dando pouca visualização, então eu não sei o que vocês acham de tudo isso. Inclusive, se tornem membros, porque tá cada vez mais difícil trabalhar no YouTube, ou cliquem no Valeu, que vai me ajudar muito. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessa série inteira do James. Amanhã eu espero você às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Um beijo grande.